Oi pessoal, como vocês podem ver, isso aqui é uma imensa parreira, uma plantação de uvas num clima tropical, como aqui na região da base da Serra de Petrópolis, uma pluviosidade altíssima, ou seja, particularmente até nesse ano de 2022, chove quase todo dia, o que é terrível para a uva tradicional, Vitis vinifera. Porque a umidade, o excesso de umidade promove um aparecimento e uma proliferação imensa de fungos. E essa espécie de uva, que não é Vitis vinifera, ela se chama Vitis rotundifolia. Rotundifolia quer dizer folha redonda. Observem como a folha dessa uva é arredondada. Ela é uma espécie de uva nativa dos Estados Unidos e extremamente tolerante a condições bem opostas de temperatura. Ela sobrevive desde temperaturas muito baixas a temperaturas muito elevadas. Nesse verão de agora, estamos filmando aqui em fevereiro de 2022, a temperatura máxima chegou a 39 Celsius e ela não se abala, fica perfeita. A floração, que na espécie irmã Vitis vinifera seria extremamente sensível a essas condições chuvosas, teria uma quantidade enorme de fungos. Essa é uma razão limitante para o cultivo da uva tradicional Vitis vinifera, o excesso de umidade. Isso não afeta em nada a espécie Vitis rotundifolia. Ela vegeta, né? Ela produz folhas de forma perfeita nesse clima, não tem nenhum sinal de doença fúngica e frutificação. Nós aqui nessa parreira temos 3 cultivares diferentes, uma preta e 2 brancas. A maior branca se chama Magnólia, eu vou mostrar para vocês. Os frutos ficam escondidos embaixo das folhas, o que é bem legal para proteção contra os pássaros. Aqui, ó, aqui nós temos alguns frutos. O cacho dela é menor que o da Vitis vinifera. Vou destacar um. O fruto não é completamente verde, ele fica meio dourado na maturação. Ele fica bem macio. Eu vou provar um. A casca é um pouco mais elástica do que da Vitis vinifera. O sabor é muito bom, bem doce. Ela contém pequenas sementes. E essa espécie Vitis rotundifolia foi introduzida no Brasil no final da década de 90, início da década de 2000, pela Universidade Federal de Viçosa, que foi onde conseguimos essa espécie lá no início dos anos 2000. Eles trouxeram cerca de 50 cultivares diferentes. Essa uva é de cultivo tradicional em algumas regiões dos Estados Unidos, de onde ela é nativa. Lá ela é chamada de Muscadine Grape, daí uva muscadina no Brasil. E na época nós fizemos uma degustação lá na Universidade Federal de Viçosa e elegemos 3 cultivares melhores, com Brix mais alto, com mais açúcar, mais doces, e foram aqui, nós introduzimos aqui no sítio para cultivo. Temos algumas outras aqui também. Essa maior zona aqui, ó, é a Magnólia. Ela é um pouquinho mais escura. Tem uns cachinhos aqui, ó. Ela tem uma colorido mais intenso. É mais doce ainda. Muito boa. Bem interessante. Então, quem estiver procurando uma uva, entre aspas, para cultivo em regiões de clima chuvoso, clima quente, onde a uva tradicional não se adapta, eu recomendo muito a uva muscadina. Você vai ter fruta fresca, abundante, não vai precisar aplicar nenhuma espécie de agrotóxico para ter uma uva de primeira qualidade. Essa aqui é outra cultivar da uva muscadina, frutos negros e menores, que é a Magnólia, né? É a Higgins. Também bem saborosa. Uma outra característica dessa uva é que ela não é autopolinizável. Ela precisa de 2 cultivares diferentes
Em geral, uma obrigatoriamente a magnólia, com a outra cultivar, para elas trocarem pólen e aí sim produzir frutos.